Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula falaremos de um assunto muito importante que é a concordância verbal. Eu destacarei algumas situações que são muito necessárias nas construções de nossos textos e que geralmente trazem algumas dúvidas. Para falarmos em concordância, vamos saber o que é sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Quando se fala concordar o verbo com o sujeito, é importante, então, saber qual é o sujeito da oração. Para encontrarmos esse sujeito, nós perguntamos quem é que ou o que é que. Encontrada a resposta, nós acomodaremos o verbo a essa pessoa, singular ou plural do sujeito. Observe estes versos da canção de Djavan, denominada Correnteza. Ele diz: a correnteza do rio vai levando aquela flor. Vamos perguntar o que é que vai levando aquela flor? Como resposta, teremos a correnteza do rio. Portanto, vai levando, terceira pessoa do singular, em harmonia com o sujeito, a correnteza do rio. O núcleo correnteza pede terceira do singular. Regra geral de concordância. Vejam bem, o verbo concorda em pessoa. Quando a gente fala em pessoa, a gente está falando de pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, e em número singular ou plural com o núcleo do sujeito. Por exemplo, todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Vamos perguntar, o que é que toda manhã vem e lhes desafia? O sol da manhã, os verbos vem e desafia concordam com o seu núcleo sol. Neste outro exemplo, observem que o sujeito está no plural. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Alto-falantes exigem, então, a concordância no plural. Vão poder falar. É muito simples. Se pronome é passivador ou índice de determinação do sujeito, como concordar o verbo quando acompanhados dessas duas partículas? É muito fácil. Se pronome é passivador, só acompanha verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Nesses casos, eu tenho um sujeito passivo na oração e o verbo obrigatoriamente concorda com ele. Observe os dois exemplos. Almeja-se a paz, almejam-se boas ações. Por que almeja-se no primeiro exemplo? Porque paz é o seu sujeito. O que é que se almeja? A resposta é a paz, o verbo concorda com ele. Almejam-se boas ações. Boas ações é o sujeito plural, o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Em construções com pronome passivador se, entendam que sempre há um sujeito e obrigatoriamente o verbo concordará com esse sujeito. Se ficar fácil, transformem da passiva pronominal com se para passiva analítica com o verbo ser e observem, se o verbo ser estiver no plural, com o se o verbo estará no plural. Se ele estiver no singular, na passiva pronominal o verbo permanece no singular. Por exemplo, olha, almeja-se a paz, lembram-se do exemplo? A paz é almejada, almejam-se boas ações são almejadas. Se fizerem isso, não errarão a concordância com o se pronome apassivador nunca. Vejamos agora o se índice de indeterminação. Ele vai estar acompanhando verbos intransitivos, transitivos indiretos e verbos de ligação que obrigatoriamente estarão na terceira pessoa do singular. Por que isso? Vamos ver nos exemplos. Eu digo, vive-se em um mundo sem paz. Observem que o verbo viver intransitivo encontra-se na terceira pessoa do singular. Se perguntarmos quem vive num mundo sem paz, nós não obteremos resposta. Portanto, verbo intransitivo acompanhado do índice de indeterminação, eu vou ter sempre verbo no singular. Neste outro exemplo, observem que o verbo precisar é transitivo indireto. Precisa-se de boas ações no mundo. Perguntem comigo, quem precisa de boas ações no mundo? Não tenho resposta. Portanto, o sim determina o sujeito, que exige, então, o verbo na terceira pessoa do singular. Um outro exemplo agora é com o verbo de ligação, o verbo ser. Ainda se é feliz no campo? Perguntem também, quem é ainda feliz no campo? Eu tenho uma resposta? Novamente, não tem. A oração não me fornece esse ser. Portanto, sujeito indeterminado, obrigatoriamente, o verbo na terceira do singular. Uma outra situação muito importante em relação à concordância é o emprego do verbo impessoal. O que nós chamamos de verbo impessoal? O verbo que, obviamente, não apresenta sujeito, daí ser impessoal. Quando há um verbo impessoal na oração,
ele permanece na terceira do singular, porque ele não precisa concordar com elemento algum, e sempre estará, portanto, na terceira pessoa do singular. 2 deles são muito importantes. É o verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Vejamos os exemplos. Um trechinho da música Como Nossos Pais, de Belchior, em que ele diz: por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Há equivale a existe. Portanto, se ele pluralizasse o substantivo perigo e dissesse há perigos na esquina, o verbo se manteria na terceira pessoa do singular. Ainda, na letra dessa música, há um trecho em que ele diz: já faz tempo e eu vi você na rua. Se ele quisesse dizer já faz anos, já faz muitos anos, o verbo fazer não sofreria alteração de pessoa. Ele permaneceria na terceira pessoa do singular por ser um verbo impessoal. É muito simples. Basta vocês perceberem o valor que os verbos têm nos contextos em que aparecem. Finalizando o nosso assunto concordância nesta aula, eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra situação com os verbos impessoais. Quando em locução verbal, observem que eu tenho deve haver, já deve fazer, eles se encontram em locução. Haver e fazer são os verbos principais, eles se emprestam em termos de solidariedade, emprestam a sua impessoalidade ao verbo auxiliar. Por isso a gente diz deve haver perigos e não devem haver perigos, por favor. Já deve fazer anos e não já devem fazer anos. Obrigado pela atenção. Continue aprendendo com a Senec.